Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando esse vídeo chegar até você, espero que te encontre bem, debaixo da graça, do cuidado do nosso Deus. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na Escola Bíblica Dominical da UPA, os adolescentes aqui da nossa igreja, dando continuidade à nossa conversa sobre os profetas. A gente começou uma caminhada ainda no ano passado, e temos falado isso sempre no início das nossas aulas, não é? Aqui no Gênesis, utilizando essa revista da editora Cultura Cristã, que faz uma viagem pela história da redenção. Então, começando lá no Gênesis, fomos até o segundo livro dos Reis, e aí começamos e já estamos quase acabando. No final da aula eu vou falar qual vai ser a nossa próxima revista. Ainda tem uma aula semana que vem nessa revista com a Letícia, mas a gente começou essa que fala sobre os profetas. E a Letícia, na semana passada, começou a falar sobre o profeta Jeremias. Eu vou continuar a conversar hoje com você sobre o profeta Jeremias. Na semana que vem ainda tem mais uma aula sobre Jeremias. É um dos profetas considerados maiores, que mais escreveram na palavra de Deus e tem várias lições importantes para a nossa vida. Então vamos lá, vamos começar nosso encontro e vamos orar, né? Vamos orar pedindo a bênção de Deus pela nossa vida. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar a condição, Senhor, de ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra e conhecer, Senhor, um pouco mais sobre a Tua vontade, sobre a história do Teu povo, sobre a história, Senhor, do relacionamento do ser humano contigo, conhecendo como o Senhor age, a Tua vontade e aprendendo, Senhor, sobre os nossos erros também, assim como as nossas virtudes. Fala ao nosso coração, Senhor, renova a gente uma vez mais no período dessa aula, abençoa os teus filhos, as tuas filhas que estão assistindo, participando e aprendendo, e ser conosco, Pai, que todos, Senhor, possamos sempre aprender um pouco mais sobre o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, beleza, olha só, a gente tem falado, né? A gente está aqui no YouTube. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo muito que você vá até lá, na playlist Escola Bíblica Dominical. Você vai encontrar no canal da Igreja Presbiteriana de Botafogo, esse canal que a gente está aqui, né? As aulas dos adultos e as aulas dos adolescentes. Então, as aulas anteriores nesse assunto estarão lá na playlist do YouTube. Beleza? Eu quero começar aqui a nossa reflexão sobre o Jeremias. Primeiro vamos ler um texto bíblico, né? Vamos ler um texto bíblico, é importante isso, né? Claro. Né? Jeremias, capítulo 31. Eu vou ler dos versículos 31 a 34. Beleza? Abre a sua Bíblia aí, Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 a 34. Aliás, foi o texto que eu li com o pessoal na nossa devocional, na última terça-feira. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Está falando sobre um futuro, né? Israel e Judá é uma maneira de chamar o povo de Deus. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha isso, Deus está falando através de Jeremias que vai fazer uma nova aliança, porque a aliança anterior, isso aqui ele está falando lá do Sinai, do Êxodo, da lei, aquela primeira aliança, né? Ele está falando que vai fazer uma nova. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que palavra abençoadora, não é? Vamos entender então o que o Jeremias está falando aqui, qual é o nosso assunto aqui hoje. Eu quero, para assim, introduzir a nossa conversa aqui, fazer assim, uma analogia, uma metáfora, uma comparação. Se eu falar para você que o nosso mundo ele vive em constante evolução, né? As coisas estão sempre mudando, se atualizando, você vai entender muito bem isso, né? Por exemplo, é bem possível que você, adolescente que acompanha aqui essa aula, não saiba, por exemplo, o que é um disquete, né? Um disquete, não saiba o que é um gravador de CD, né? Um toca-fitas, uma fita VHS ou uma fita cassete, né? Ou quem sabe, se eu disser para você assim que é preciso acessar a internet discada e para acessar a internet discada você precisa necessariamente de um provedor de internet, tipo o América Online ou alguma coisa assim. Não é possível que uma coisa ou outra talvez você reconheça do que eu falei, mas não é difícil que alguém simplesmente esteja dizendo: Diego, não faço a menor ideia do que você está falando. Pois é. Mas se eu disser para você que Diego, instalei um Windows 95 utilizando 10 disquetes. Você vai primeiro, o Windows 95, né? Disquete, 10 disquetes, que loucura! Não é porque exatamente esse é o ponto. Da mesma maneira que o mundo ele evolui nesse sentido das coisas que a gente utiliza, né? A gente hoje, e de tudo que eu falei, depois você dá um Google aí se você não conhece, né? A gente ouve música de uma maneira diferente de como era no passado, a gente assiste filmes, não é? Agora o que manda é o streaming, né? O HBO Max, Netflix, Disney Plus e coisa que o vale. A gente grava e transporta os arquivos. Olha, hoje a gente fala de cloud computing, né? Não é isso, né? A computação na nuvem. A gente acessa a internet de um modo completamente diferente de como a gente fazia antes. Olha isso, internet de escada, que loucura, né? Depois procura no Google também, porque todas essas coisas, a gente continua fazendo tudo isso, ouvindo música, usando o computador, transportando arquivos, usando a internet, mas isso mudou. Isso tudo foi, a maneira como a gente faz essas coisas mudou, foram atualizadas. Então assim, guardadas, claro, as devidas proporções, é isso que Deus faz na sua palavra. Porque olha, a Bíblia, olha o tamanho da Bíblia, gente. Você tem a Bíblia aí, provavelmente na sua casa, no seu computador, né? A Bíblia, ela não foi escrita de uma vez. Ela não foi entregue para alguém, para Moisés, para Abraão, para o Davi. Aqui, ó, toma, né? Segura aí. Agora compartilha para geral, né? Bota aí no Facebook e compartilha com todo mundo. É claro que não. A Bíblia, ela foi escrita aos poucos, ao longo de quase 3.000 anos, não é? Por autores diferentes, em épocas diferentes, em momentos diferentes, e a sua coesão, ou seja, o sentido que passa por toda a Bíblia é tão incrível, né? Deus ter preservado isso, que a gente percebe como a Bíblia chegar até nós do jeito que ela chegou é um grande milagre. É um grande milagre. Na teologia, no estudo da teologia, o pessoal costuma dizer que a revelação de Deus ela é progressiva. Ou seja, Deus foi se revelando ao seu povo ao longo da história. Da mesma maneira que a gente fica incomodado, né? Assim, também mal comparando, mas às vezes os pais da gente estão conversando, isso acontecia muito comigo, e hoje eu faço isso com o Davi, meu filho de 10 anos, e com o João de 3 anos. Ó, peraí, isso é conversa de adulto. Não está na hora ainda, você não tem maturidade, você não tem idade, você não tem compreensão ainda para entender esse tipo de conversa. Mas vai chegar o tempo que você vai entender. Então, assim, fazendo uma comparação, a Bíblia, ela passa por isso.
ela vai sendo revelada ao longo da história, à medida que Deus vai se revelando. E isso é fantástico. Então, assim, comparando com o que a gente disse anteriormente, a Bíblia foi sendo, entre aspas, né, atualizada, ela foi sendo completada ao longo da história. Deus foi demonstrando, se revelando a cada um de nós. E na semana passada, com a Letícia, a gente começou a ver como que Deus foi revelando a sua vontade para o seu povo na história, através do profeta Jeremias. E ela tratou ali da questão do Messias, né? Do Messias que viria a ser Jesus Cristo, né? No futuro lá do Jeremias, né? Jeremias, ele só teve o vislumbre da promessa de Jesus. Hoje eu vou continuar falando sobre Jeremias, mas agora na perspectiva da nova aliança. Dessa nova aliança que Deus se referiu aqui para o Jeremias no capítulo 31 do texto que a gente leu. E na semana que vem a Letícia volta para falar do reino de Deus na perspectiva do Jeremias. Então a gente vai começar fazendo aqui uma pequenina recapitulação do contexto do profeta Jeremias. A Letícia já fez isso na semana passada, mas não custa a gente lembrar aqui uma vez mais. O Jeremias está vivendo ali entre os séculos 7 e 6 a.C., ou seja, entre 500 e 600 anos antes de Jesus. Jeremias ele vive um momento histórico delicadíssimo. Aliás, deve ser até motivo de oração da gente. Vou abrir aqui um pequeno parênteses, né? A gente está vivendo essa semana à luz da declaração de guerra da Rússia à Ucrânia, né? A gente já tem visto bombardeios, a guerra já começou, então estamos todos orando, pedindo a Deus que isso se resolva de uma maneira diplomática, sem continuar a violência, digamos assim, que Deus ouça as nossas orações, tenha misericórdia da Rússia, da Ucrânia, que isso seja vencido. Mas assim, o tempo do profeta Jeremias era um tempo de expectativa de guerra, muito semelhante a esse tempo que a gente está vivendo hoje. E a expectativa era o seguinte: Jerusalém vivia a expectativa da invasão babilônica, que era a grande potência com Nabucodonosor, que você deve ter ouvido falar bastante, né? É a nave lá do Morfeu no Matrix, chama Nabucodonosor, né? A expectativa da invasão da Babilônia em Jerusalém, de modo que no Reino do Sul, né? Jeremias é o último profeta do Reino do Sul. Ele é o último profeta do Reino do Sul, porque o Reino do Sul vai acabar. Exatamente porque o povo de Deus rejeitou a mensagem de Deus, chamando ao arrependimento. Então, assim, apesar dos esforços de Jeremias, das advertências, do anúncio das consequências da desobediência e do pecado, como os profetas todos fizeram, não adiantou. Não adiantou. Né? A Babilônia, de fato, invadiu Jerusalém, né? E olha o capítulo 32 de Jeremias. Jeremias ele fala isso, né? De capítulo 32, versículo 33, olha isso. Jeremias 32, 33, Deus falando para Jeremias do que o povo fez com ele, né? Esse povo, o meu povo, eles viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Ele está falando aqui da ideia da madrugada, que assim, não faltou advertência, não faltou aviso, não faltou palavra da parte de Deus. Aliás, é o que a gente tem estudado nesse período inteiro, né? Como que Deus envia os seus profetas chamando o povo ao arrependimento. O Jeremias, ele sabia do chamado de Deus para o povo. Sabia que Deus havia escolhido o povo, que Deus sofria, é claro, com a desobediência. Mas parece que, lamentavelmente, muitos dentre o povo haviam abandonado a Deus e abandonado a aliança que Deus fez com ele. É bem possível, dizem alguns teólogos, alguns historiadores, que o Jeremias ele já escreve essa parte da sua profecia com o povo no cativeiro, com a Jerusalém já arrasada, a Babilônia no poder. Então, o que ele está fazendo, e o povo vivendo as consequências do pecado, porque a gente não pode esquecer que o pecado
ele gera consequências. Deus nos perdoa, nos recebe, mas o pecado gera consequência. Então, o que Jeremias está enfatizando aqui é que, apesar do pecado e da desobediência, Deus não os abandonou. Isso é fantástico. Deus nunca nos abandona. Então, o Jeremias ele traz essa promessa de uma nova aliança. Né? Deus não virou as costas para o seu povo. Apesar do pecado, da desobediência, do sofrimento, Deus jamais vira as costas para nós. Por isso, como eu falei na devocional com a UPA na terça-feira passada, Deus convida o Jeremias para um exercício de futuro. Ou seja, um exercício de reflexão para o futuro. E eu falava na terça-feira que a gente precisa ter muito cuidado, porque o que a gente pensa do futuro influencia diretamente o nosso presente. Diretamente o nosso presente. Para dar um exemplo, né, eu sou diabético, eu estou tomando insulina. Né, e eu preciso cuidar da minha dieta, eu preciso fazer exercício, eu preciso cuidar do meu corpo e por aí vai. Tudo aquilo que todo diabético precisa fazer. E um dos motivos para eu fazer isso é porque eu quero viver. Eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero viver com saúde, quero ver meus filhos se casarem, quero envelhecer com a minha esposa. Ou seja, o que eu faço no meu presente hoje, eu faço por uma expectativa de futuro. Né? E aí, como é que o Jeremias faz isso aqui? Ele faz isso, como eu falei, falando sobre uma nova aliança. Que veja bem, ela é nova, mas não é tão nova assim. Não é assim, é uma novidade absurda. E aí, para exemplificar isso, eu volto lá no Jeremias 33, né? Acompanha aí na sua Bíblia, porque eu vou ler numa versão diferente. Eu vou ler na versão de A Mensagem. Jeremias 33, dos versículos 23 a 26, ele fala assim, né? Vocês já ouviram, isso o profeta falando para o povo, vocês já ouviram um ditado que está circulando por aí. As duas famílias que o Eterno escolheu, Israel e Judá, ele já repudiou. Ou seja, Deus abandonou o seu povo. Olha a Babilônia aí arrasando o povo. Viram que o meu povo é tratado com desprezo e que circulam rumores de que tudo acabou para eles. Bem, diz Jeremias, né? Aqui está a resposta do Eterno. Olha, se a minha aliança, Deus falando, né? Com o dia e a noite não estivesse vigorando perfeitamente, ou seja, parou de ter sol? Parou de ter lua? Os dias acabaram? Né? Se o céu e a terra não estivessem funcionando como determinei, né? O céu parou de funcionar, a chuva parou de cair, a terra parou de produzir, o chão abriu e acabou, tá tudo aí, né? Então, se isso tivesse acontecido, vocês poderiam pensar que eu repudiei, que eu desprezei os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e que não vou estabelecer um dos descendentes de Davi sobre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas eu vou devolver tudo o que eles perderam. A última palavra é: eu terei misericórdia deles. Fantástico isso, né? Tava rolando um boato de que Deus abandonara o povo de Israel. Aí Deus vem e diz, não, eles estão sofrendo, é verdade. Eles foram desobedientes, é verdade. Mas a última palavra sobre eles é misericórdia, perdão, esperança, recomeço. Gente, vamos dar um passo atrás aqui. Não custa lembrar, Deus tem toda a história nas suas mãos. A história do universo, a história do planeta Terra, a história do povo de Israel, a minha história e a sua história. Se eu não me engano, é o próprio Jeremias quem diz, eu não me lembro agora aonde está, não é? Que Deus fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Ou seja, a gente faz uma ideia, digamos assim, do que a gente quer, do que a gente busca, do que a gente espera, a gente planeja, a gente sonha, mas Deus sabe. E o que Ele sabe
é o melhor para nós. E vai acontecer de acordo com a vontade dele. Então o Jeremias está passando isso para o povo. Está passando esperança para o povo. Olha, a Babilônia está aí, é terrível, o momento é tenso, mas não fiquem com os olhos apenas no presente. Mantenham os olhos de vocês também no futuro. Por isso que essa nova aliança, né, ela, de certa maneira, ela é a mesma. Só que ela é abrangente, ela cresce. Na verdade, é algo que a gente já via no Antigo Testamento, porque ficou muito aquela coisa só do povo de Israel, quando desde sempre Deus desejou que Israel fosse uma espécie de farol para iluminar os outros povos, de modo que o Paulo ele vai escrever aos Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 26 a 29, falando sobre a expectativa dessa nova aliança, ele vai dizer assim, ó: todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, vocês não são filhos de Deus porque são descendentes de Abraão, porque têm sangue judaico, israelense ou coisa parecida. Não, é pela fé em Jesus Cristo. Porque vocês foram batizados em Jesus e de Jesus vocês foram revestidos. Jesus está em vocês pela fé. Dessarte, diz o Paulo, né? Deste modo, por esta razão, não pode haver judeu nem grego, ou seja, não é a etnia que nos define, nem escravo nem liberto, a nossa condição social, digamos assim, nem homem nem mulher, a questão de gênero, não é? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Jesus não faz distinção de quem nós somos, da nossa origem, daquilo que a gente enfrentou ao longo da vida, da nossa conta bancária. Não. Pela fé, todos nós podemos nos aproximar e viver com Deus. Isso é fantástico, né? E se sois de Cristo, diz o versículo 29 de Gálatas 3, né? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, nós somos descendentes de Abraão, e a gente já falou bastante sobre Abraão quando falamos lá do livro do Gênesis, pela fé. Pela fé. Então, essa é uma aliança, assim, renovada, ampliada, atualizada, como a gente falou agora há pouco. Então, não apenas isso, mas é a mesma aliança, com a mesma lei, só que ela vai ser também gravada no nosso coração. E a gente viu isso no texto do Jeremias 33, do 31 a 34, porque a gente sabe, né, gente? A história do povo de Israel, a gente vê isso na Bíblia, né, é uma história de obediência e desobediência, de abraço e de abandono, de aproximação e de afastamento. Falando bem a verdade, essa é a experiência de muitos de nós, aliás, de todos nós. Né? A gente obedece, a gente desobedece, a gente pede perdão, a gente peca, a gente recomeça, né? A gente está sempre do nosso lado, no que diz respeito a nós, de alguma maneira, né? Quebrando a aliança que Deus fez conosco, desprezando de alguma maneira a sua lei, a sua palavra, a sua vontade. Aí Deus vem através de Jeremias e fala, ó, vai haver um tempo que isso não vai mais acontecer. Sabe por quê? A lei, aqui do lado esquerdo, né? A lei vai ficar gravada no coração. De modo que a gente vai obedecer a essa lei de Deus que é para a nossa vida, não é? Com alegria. Aliás, não haverá mais a possibilidade de desobedecer. Não é? Nesse momento, nós estamos nesse exercício de buscar, na força do Espírito Santo de Deus, a obediência, o cuidado, a aprendizagem, para que a gente seja um crente melhor, um filho de Deus melhor, um filho melhor, um irmão, uma irmã melhor, um amigo, uma amiga melhores. E aí, a gente quando olha para o Antigo Testamento, a gente vê que é exatamente isso que Cristo faz conosco. Quando ele renova a nossa vida, quando ele nos encontra, e veja, isso acontece, né? Eu passei por essa experiência, chegando na igreja com 17 para 18 anos, eu não era de família e de formação evangélica, digamos assim, né? E é extraordinário como é que Deus muda o nosso coração, muda os desejos, muda as vontades, muda as expectativas, como ele vai imprimindo em nosso coração
à sua vontade. É muito legal isso, né, gente? A gente perceber que Deus está cuidando da gente, né? Deus está cuidando da gente, apesar de nós, apesar de nós. Então, é a mesma aliança, né? É ampliada, atualizada, é a mesma aliança gravada no nosso coração, é a mesma aliança com um rei, com um novo rei, né? Que é ao mesmo tempo divino e é ao mesmo tempo humano, né? E a gente viu isso no texto que a gente leu, quando Deus ele confirma que haverá um descendente de Davi. Esse descendente de Davi, perdão, a gente sabe, é Jesus. É Jesus que é ao mesmo tempo homem e é ao mesmo tempo Deus. Foi o que a Letícia falou na semana passada, mas também não custava repetir. Então, assim, se é a mesma aliança ampliada, né, atualizada, se é a mesma aliança com um novo rei, né, se é a mesma aliança com a lei gravada nos nossos corações, o que tem assim de mais particular nessa lei? Em primeiro lugar, o Jeremias falou no texto que a gente leu aí, que essa aliança jamais será quebrada. A gente acabou de lembrar isso aqui. Então a gente vive nessa expectativa dessa aliança que não mais será quebrada. Que nesse momento da história somos nós que somos agraciados com a fidelidade de Deus à sua palavra. Por quê? Apesar de nós, dos nossos pecados, das nossas falhas, a aliança de Deus conosco permanece firme. Por quê? Porque Ele é fiel. E aí eu repito para você agora uma frase que eu já falei muitas vezes, de um livro que eu gosto muito e que infelizmente não está aqui, né? Eu acho que ele está lá em casa. Enfim, eu já falei várias vezes essa frase que é desse livro, que é o livro do... realmente não está aqui. Que é o livro do Philip Yancey, que é o Maravilhosa Graça. Ele fala assim, não tem nada que a gente possa fazer para Deus nos amar menos. Por outro lado, não tem nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Por quê? Porque Deus ama a gente pelo que Ele fez, por quem Ele é, e não por aquilo que nós fizemos ou por quem nós somos. Então a nossa relação com Deus, ela depende, vamos dizer assim, exclusivamente de Deus, pela graça, pela misericórdia, pelo amor dele por nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque eu sou convidado a me relacionar com Deus, a aprofundar a minha vida com Deus, única e exclusivamente por amor, pelo desejo de agradar a esse Deus que me amou primeiro. É disso que o Jeremias está falando e a gente vai ver assim de forma espetacular na pessoa de Jesus. Ele fala ainda que vai haver um tempo, quando essa nova aliança estiver completamente estabelecida, que todo mundo vai conhecer a Deus. Olha hoje a gente precisa estudar, ler, orar, pedir a Deus que ilumine a nossa mente, o nosso coração. Tem tanta gente no mundo que não conhece a Deus, a gente prega, evangeliza, conversa sobre Deus, dá uma Bíblia, dá um livro. E aí o Jeremias fala que haverá um tempo em que todo mundo vai conhecer a Deus. Não vai ser preciso ninguém mais dizer, olha, conhece a Deus, busca a Deus. Aliás, é isso que Jesus faz quando ele fala, por exemplo, que vai enviar o Espírito Santo, que vai fazer com que a gente conheça mais sobre Deus. E finalmente, termina aí o versículo 34, a gente está caminhando para o final da aula. A gente vê que essa aliança contempla o perdão e a misericórdia de Deus. A gente chega a ver até uma expressão que é uma hipérbole, né? Uma metáfora, quando Deus fala ali em Jeremias 31, 34, Deus diz, olha, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ora, como assim, Diego? Uma metáfora, né? Uma imagem. Deus não tem amnésia, Deus se lembra de tudo, né? Deus sabe de tudo. Então, quando ele fala que não vai se lembrar mais dos nossos pecados, ele está querendo dizer, né? É uma maneira poética, digamos assim, de falar, não é que os nossos pecados estão perdoados, que nós podemos
recomeçar. E hoje, para a gente encerrar, né, o que o Jeremias tem para ensinar a gente hoje em relação a isso? Primeiro, né, o que é muito interessante do nosso ponto de vista é que o Jeremias ele vive uma expectativa, ele vive um vislumbre, ele está vendo pelo milagre da revelação aquilo que ainda vai acontecer, o Messias que ainda virá, promessas que ainda se cumprirão. Hoje a gente olha para trás e vê que a encarnação de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o envio do Espírito Santo para habitar em nós, são várias das promessas que já se cumpriram e que Jeremias apenas vislumbrava. E tudo isso que Jesus já fez inaugura essa nova aliança que a gente vai desfrutar na sua integralidade, na sua inteireza, na sua totalidade, quando Jesus Cristo voltar. Muito legal isso, né? Então, isso está disponível para todo tipo de pessoa, como a gente falou. E os dois sacramentos que a gente celebra hoje, né, o sacramento da ceia e o sacramento do batismo, eles falam para a gente exatamente dessa expectativa de pertencer inteira e completamente ao corpo, ao povo de Deus, de fazer parte da mesa eternamente que Jesus Cristo disponibilizou para nós. Enfim, gente, guardadas aí todas as proporções, né, Deus, ele ao longo da história atualizou, fez um update, né, da sua aliança, né, tornando-a assim plena na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E essa aliança está disponível para todos aqueles que abraçam a fé no Senhor Jesus. Jeremias, ele recebeu essa palavra de esperança num tempo de muita dor, de muita dificuldade para o seu povo. E aquela palavra de esperança para o presente deu fôlego para o Jeremias com o vislumbre do futuro. E aí eu preciso me perguntar, né? E você se pergunta também, como que saber que Deus tem uma aliança conosco afeta a minha vida e a sua vida hoje? No momento que a gente estiver como adolescente, jovem, adulto, menino, menina, não é? Como que essa aliança de Deus conosco tem influenciado a nossa vida? Que Deus te abençoe, ajude você a responder essa pergunta e fale ao nosso coração. Beleza? Olha só, eu falei que eu ia falar sobre a nova revista, não é? Semana que vem ainda temos profetas, ainda temos Jeremias com a Letícia, beleza? Na outra, vamos começar essa aqui, ó, Para Viver Bem, uma viagem pela história da redenção, parte 3, de Jó a Cantares, os livros poéticos, os livros de sabedoria da palavra de Deus. Para você que gosta de ir e aí se inteirando, já começa a ler o Jó, começa a ler o Cantares, vai ser uma experiência abençoadora. Vamos orar então para poder terminar? Senhor, obrigado por esse encontro, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela promessa da aliança que o Senhor fez conosco. Porque é nessa aliança, é baseados nessa aliança que a nossa esperança sobrevive. Abençoa a gente assim, Pai. Cuida de nós, assim como o Senhor cuidou do Jeremias, do teu povo no passado. É a nossa oração, agradecidos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Beijo, gente. Até mais.